Gravando. Agora eu vou ter que olhar pra cá, que eu tô gravando deitado pra ficar melhor. Já que eu resolvi colocar no YouTube porque ficou longo, né? Aí não dá pra enviar por WhatsApp. Vamos começar o nosso desafio. Quem tá pronto? Yeah! 31 dias com Provérbios. E hoje a gente já vai começar o capítulo 1. E eu amo essa introdução, porque Salomão, que é o escritor, né? Ele vai explicar o objetivo dos provérbios. É tão lindo. Ele escreve já com essa introdução. Então vamos começar. Lembrando que a gente tá lendo na Nova Tradução Linguagem de Hoje, tá? Que é uma versão muito simples de entender. Vamos lá. O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Muito interessante, né? Como eu comentei, ao longo da leitura eu vou fazendo alguns adendos aqui, alguns comentários que são coisas que Deus gerou no meu coração enquanto eu lia. Salomão, ele fala que ainda que você seja se considere uma pessoa muito sábia, leia os provérbios, porque eles vão te ajudar a entender mistérios, coisas, tesouros escondidos, né, que Deus revela somente para aqueles que o temem. Vamos continuar. No 7. Para ser sábio, é preciso, primeiro, temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender, né? Mas, aqui uma explicação minha, mas aqueles que temem ao Senhor e desejam crescer no Senhor, crescer em graça, em conhecimento do Senhor, esse sim, o Senhor vai dar para eles de presente essa sabedoria. Basta, antes de mais nada, temer a Deus. Temer, de novo, não é ter medo, mas ter reverência, respeitar, honrar, né? Considerar que os pensamentos de Deus são muito mais altos, muito maiores do que os nossos. E aí ele vai começar no verso 8 a dar conselhos para os moços. Olha que lindo. Meu filho. E aqui, meu filho e minha filha, tá? O gênero aqui tá masculino, mas cabe tanto para o homem quanto para a mulher. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz, né? Honra os pais, respeita os pais, né? Esse é um assunto tão delicado, porque tem pessoas que elas desobedecem os seus pais ou não tem qualquer tipo de respeito ou reverência aos pais, né? E a palavra é tão clara, nós devemos prestar atenção naquilo que o pai nos ensina e dar atenção naquilo que nossa mãe está falando. Embora eles não sejam talvez as pessoas mais cultas, mais estudiosas, mais sábias do mundo, eles são os nossos pais. Então, o Senhor, ele pede para que a gente obedeça, honre, né? Preste atenção e escute. Nosso pai e a nossa mãe. E ele explica que os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência, né? E aqui eu sinto que Deus fala isso porque, através da vida de Salomão,
porque os nossos pais, eles passaram por muitas experiências que nós ainda não passamos. E eu entendo que eles querem o melhor para nós, né? Então, quando eles nos dão algum tipo de conselho, é exatamente para nos poupar de sofrer ou de passar por circunstâncias que, se eles pudessem, eles teriam evitado, né? Então, uma vez que eles já experimentaram aquilo, eles querem ter o cuidado de passar para os filhos, para que os filhos não precisam passar pela mesma coisa. E se a gente prestar atenção nesses tipos de conselho, né, a gente vai aperfeiçoar o nosso caráter. Número 10, versículo 10. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos, né? Até aqui falou a pessoa ali que estava tentando persuadir, a pessoa perversa, o homem perverso, que estava tentando persuadir o Filho de Deus, né? E aí Deus continua no 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Esse verbo, esse provérbio popular aí, que é muito sábio também, cheio de sabedoria. Fique longe deles. Essas pessoas têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Olha o verso 19. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Eu não sei você, mas eu nunca vi uma pessoa que se tornou muito bem sucedida, muito rico, por ter roubado, por ter matado, assassinado, ter um final feliz, né? É muito improvável que isso aconteça. A própria palavra é clara, essa pessoa ela vai morrer, né? Como todos nós vamos morrer. Mas aqui é no sentido de que essa pessoa ela não vai viver o que Deus tinha para ela, né? Se ela continuar nesse caminho. O fim dela vai ser a morte, né? O salário do pecado, ele é a morte. E é uma morte sem a promessa de vida eterna, né? É uma morte que aquela pessoa foi tão enganada que ela acabou morrendo. O que é muito triste, né? E aí ele vai finalizar a terceira parte de Provérbios com o que ele chama de o aviso da sabedoria. Verso 20. Escutem. A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. E é interessante que aqui a palavra sabedoria está escrita com a letra S maiúscula. Toda vez que você ver esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia, né? Um pronome, um adjetivo, enfim, no caso aqui a sabedoria houve uma personificação da sabedoria ao colocá-la com letra S. Toda vez que algo é personificado na palavra, ele está, aquele elemento, né, aquela palavra, está se referindo a Deus. Então, aqui é a mesma coisa que dizer que Deus está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. A sabedoria está gritando alto, Deus está gritando alto, assim. Gente louca! Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês.
Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que vocês fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir estará em segurança, terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Eu amo quando Deus joga a real assim, ele fala a verdade. Se você não me obedecer, se você não procurar sabedoria, se você não seguir os meus conselhos, se você não desejar que eu reparta minha sabedoria com você, se quando eu chamar sua atenção você não se voltar para os meus caminhos, enfim, rejeitar os meus conselhos, vai acontecer isso, isso, isso com você, né? E o final a gente sabe que é a morte. Ele vai rir das nossas aflições e sofrimentos, tal, muito ruim tudo isso, mas uma simples promessa ali para fechar o capítulo 1. Mas se você decidir ouvir a sabedoria e seguir a sabedoria, você vai ter segurança, você vai viver tranquilo, você não vai ter motivo para ter medo de nada. A sabedoria, ela vai ser a sua amiga, a sua companheira, né? Deus estará com você. Não é lindo isso? Esse foi o primeiro capítulo de Provérbios. Eu amo a palavra de Deus e desejo que ela continue ministrando na sua vida no mesmo jeito que ela ministra na minha e, enfim, que o Senhor possa fazer muito além do que a gente pode pedir, pensar e imaginar através desse desafio de 31 dias com Provérbios. Deus abençoe.